liga! Porque nós vemos uma situação que é essa situação da soberania. Eu queria ouvir de você, Marcelo, o Putin invadiu a Ucrânia preparado para guerrear com o mundo? Quando ele fala em armas nucleares, por exemplo, ele invadiu a Ucrânia preparado para desafiar o mundo? Matheus, sinceramente, eu acho que quando o Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia, ele tinha como um pensamento de que o Ocidente não responderia com uma intervenção militar. Justamente porque o Ocidente, a OTAN, tem países com armas nucleares, e isso causaria uma terceira guerra mundial e uma guerra de imensa destruição. Agora, de novo, vou tentar aqui pensar com a cabeça do Putin, mas não concordando necessariamente com ele, mas só para entender como que ele está pensando toda essa questão. Para a gente entender a ligação histórica entre Rússia e Ucrânia hoje, a gente precisa voltar no século IX, quando existiu a chamada Rússia de Kiev, que teve Kiev, justamente onde hoje é a capital da Ucrânia, como seu principal centro. Moscou, naquela época, não era nada. Moscou era árvore e árvore. Kiev realmente era o grande centro. Depois, os mongóis invadiram a Rússia de Kiev e só foi retomada pelos czares no século XII, e aí já foi a partir de Moscou. Então, foi quando Moscou começou a ter, digamos, mais importância do que Kiev no contexto russo. Mas a Rússia de Kiev é o berço da civilização russa. Depois, ao longo dos séculos seguintes, o Império Russo ele foi se expandindo, e a Rússia, de fato, tem uma característica expansionista, não só com a União Soviética recentemente, mas, sobretudo, com o Império Russo, a ponto de que regiões como a Sibéria hoje, Vladivostok, que está lá no extremo leste, na fronteira com a Coreia do Norte quase, são regiões muito menos ligadas aos russos, são muito menos russos do que os próprios ucranianos. E com o fim da União Soviética, em que novos países surgiram, ali no leste da Ucrânia, ficou uma população, uma expressiva população russa, que de fato é russa. Tem passaporte russo, tem todos os direitos de russo, porque existe o conceito dos jus sanguinis, que é quando você passa a sua nacionalidade pelo sangue, ou seja, são pessoas que têm pais, avós russos, e a Rússia adota esse conceito de jus sanguinis, então eles realmente são russos, e às vezes não são nem ucranianos. Então o Putin pensa em querer defender essas pessoas ali, mas de novo, repito, isso é o que ele pensa. A guerra que ele está promovendo, ela é completamente ilegal, ela viola a soberania de um país, no caso a Ucrânia, e eu sinceramente acho que eu pelo menos penso isso, que ele não tentaria invadir a Suécia ou a Finlândia, justamente porque Suécia e Finlândia não têm o mesmo peso histórico, cultural que a Ucrânia tem para a Rússia. Suécia e Finlândia, língua completamente diferente, povo completamente diferente, ele ameaça. Agora, se ele vai conseguir realmente levar essa ameaça adiante é uma outra história. A Ucrânia, de fato, tem um peso muito maior para o pensamento do Putin. Se ele está certo ou se ele está errado, aí é uma outra discussão. Até pela estratégia. Mas localização. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha que o Putin tem essas ligações com sangue, jus sanguíneo, e a família russa, e a pátria russa, e a mãe língua russa? Eu acho que ele tem só um desejo expansionista que começa no vizinho. Eu não vejo o Putin com essa sensibilidade. Ele tem um desejo expansionista de fato, Maria Tereza, mas a gente precisa lembrar que nos anos 90, pós a União Soviética, a Rússia estava passando por um período muito em baixa na política internacional e também na política interna. Crises, a Rússia teve uma crise financeira enorme no final dos anos 90, e o Putin chega ao poder justamente no final dos anos 90 na tentativa de retomar esse nacionalismo russo. Esse nacionalismo. Exatamente. E ele faz isso com base, por exemplo, na religião do cristianismo ortodoxo, e ele faz isso com os russos em todos os lugares do mundo, não só dentro das fronteiras da Rússia. Então, quando houve, por exemplo, protestos no Cazaquistão recentemente, agora no início de janeiro, ele também falava que ia defender os russos que vivem ali no Cazaquistão. Então, essa é uma questão nacionalista dele. E mais uma vez a gente vê o nacionalismo, como sendo motor para alguma coisa destrutiva na sociedade, né? O nacionalismo não muito longe dali foi o grande propulsor do terror que a gente viu na Segunda Guerra Mundial com as práticas nazistas de Hitler, né? Hitler também era um sujeito nacionalista. Se liga!